que eu reagi à minha nota do Enem, eu mostrei pra vocês que eu passei um ano sem estudar e tirei uma nota que razoavelmente foi boa. Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Lorena, sou estudante de medicina e hoje eu vim mostrar pra vocês como ter um método mais ativo aí pra vocês estudarem pro Enem, sabe? E hoje eu vim mostrar pra vocês como eu aumentei a minha nota sem necessariamente estudar mais, e sim fazendo uma prova de um jeito melhor, e sim estudando de um modo mais ativo e de um modo que eu aprenda melhor. É claro que quando você está fazendo a prova do Enem, tem toda uma questão por trás, sabe? Não é só o conteúdo ou a falta de conteúdo que vai fazer a sua nota, e sim o seu nacional, e sim o seu físico, porque isso conta muito, sabe? O Enem é uma prova muito grande, uma prova muito cansativa. E como eu passei um ano sem estudar, basicamente tinha algumas coisas que eu não lembrava, assim, sabe? Algumas coisas de matérias que eu não lembrava muito bem sobre o que eu tinha estudado, ou se eu tinha estudado aquela matéria direito. E sim, teve alguns percalços no meio da prova, que eu não lembrava a fórmula, que eu não lembrava o conteúdo, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você não lembrar disso na hora da prova, porque, gente, é muita coisa pra você aprender. E é claro que você vai esquecer alguma coisa em algum momento. Não dá pra lembrar de tudo, é muita coisa, é muita matéria, são 5 provas com muita carga de estudo. A primeira coisa que eu fiz, eu acho que, bom, eu não deveria nem estar falando isso, porque é muito óbvio que é o que? Interpretar a questão com o texto da questão e não com o meu conhecimento de mundo. O Enem é uma prova muito interpretativa. Ela basicamente não é uma prova sobre conteúdo. Ela tem conteúdo sim. Cada ano ela tem se tornado uma prova cada vez mais conteudista, mas o Enem não é só sobre o conteúdo. Não é só sobre o que você aprende no ensino médio, não é só o conteúdo que te faz passar, e sim interpretação. E eu vejo o quanto as pessoas têm dificuldade como interpretar questões. Porque a gente passa a nossa vida toda, estudantil, não interpretando questões. O modelo de questão que é apresentado pra gente durante todo o nosso ensino fundamental e durante o início do nosso ensino médio é muito baseado em de um ponto A a um ponto B sem interpretar nada. Então é muito difícil você pegar um texto enorme. Às vezes uma questão do Enem pega, tipo, uma página inteira, meia página inteira, e a gente interpretar aquilo de um modo minimamente que você conclua um raciocínio sem usar o seu conhecimento de mundo, sabe? Eu já falei até no vídeo, que eu vou deixar linkado aqui no card do lado, que é sobre como eu melhorei muito o meu estudo de questões para tirar uma nota maior, em linguagens, porque eu parei de fazer, parei de interpretar a questão de acordo com o que eu achava. E, tipo, você tem que entrar na cabeça do autor, você tem que entrar na cabeça do autor que está fazendo aquela questão. Às vezes não é nem, tipo, o que o autor do texto quis dizer, e sim o que o autor da questão está perguntando sobre o texto. Esse método é muito bom, ele me ajudou muito. E nesse último Enem, ele me ajudou muito a fazer a prova. Porque a prova de português, pelo menos pra mim, estava muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E às vezes, tipo, só o texto, ou só a minha conexão entre o autor e a questão não fazia muito sentido, sabe? Então dá uma olhada lá, tá bom? Eu vou deixar linkado no card aqui do lado, pra você dar uma olhadinha pra entender melhor essa técnica, porque ela é um pouco complexa, não dá pra explicar nesse vídeo sem que fique muito corrido. A segunda coisa é o que? Aprender de forma ativa. Aprender de uma forma que você não decore as coisas. Como você começa a estudar lá pra janeiro, fevereiro, e a prova do Enem é lá pra novembro, tem coisas do começo do ano que você não lembra mais. E como uma pessoa que é muito ruim em humanas, e uma pessoa que é muito ruim em linguagens, eu não lembrava de muita coisa que tinha dito lá no começo do ano, sabe? Eu passei o meu ensino médio todo brigando com humanas, porque eu achava que era uma matéria decorativa. Mas, na verdade, não é uma matéria decorativa, é uma matéria contextualizada. No momento que você entender que todas as matérias no Enem, elas são contextualizadas, elas têm um por trás de tudo isso, você aprende de um modo muito mais fácil. No momento que eu aprendi sobre as aplicações práticas da óptica, eu aprendi melhor a lidar com essa matéria que pra mim era, tipo, horrível. Essa terceira dica vale mais pra natureza, que é o que? Aprender mais a teoria do que aprender fórmulas, aprender de um modo mais prático, sabe? Pelo que eu vi no Enem, não tem muitas questões em relação a questões e a fórmulas que você realmente precisa fazer conta. E isso é muito importante você entender, porque o Enem, basicamente, 2 matérias tem conta: química e física. No caso, mais física do que química. Por quê? A parte mais de conta que cobra em química é a parte de estequiometria. Estequiometria é o quê? Regra de 3. Então, você precisa saber regra de 3 para você fazer o Enem, tá bom? É basicamente multiplicar e dividir. E assim, biologia não tem conta? Tem algumas contas. No Enem de 2020 até caiu uma conta que eu pensei que nunca fosse cair no Enem, e caiu. E eu fiquei tipo, ok, né? Era um cálculo sobre população que eu fiquei tipo, meu Deus, isso tá muito vestibular tradicional. Por mais que tenha caído essa conta de biologia, né? Enfim, que eu achei que nunca fosse cair, ela era uma questão no meio, sei lá, de 15, sabe? De 15 de biologia. Então, se você não aprender a parte
teórica das matérias, principalmente dessas de natureza, você não vai saber fazer a prática. E mesmo que você saiba fazer a prática, são poucas questões comparadas às teóricas, sabe? Por mais que a natureza seja muito complicado, a parte teórica, ela é muito mais acessível, sabe? Eu sei que muita gente tem dificuldade com natureza porque foca que natureza é uma matéria mais puxada pro lado de exatas, né? E por mais que ela seja um lado mais de exatas, ela ainda tem a parte mais teórica dela. Que a parte teórica é basicamente você aprender. E do mesmo jeito que você aprende humanas, você tem toda a capacidade de aprender a parte teórica de natureza. A quarta coisa que eu fiz na prova, para eu tirar uma nota um pouco maior, era pular questões que eu achei difícil, que eram grandes, ou que eu não lembrava da matéria. Vulgo filosofia e sociologia. Isso te faz ganhar muito tempo. Porque, eu tô fazendo aqui a minha prova de humanas, eu sei que eu não sei de jeito nenhum filosofia nem sociologia. Ou que eu não lembro a maioria das matérias, ou que, basicamente, eu sou muito ruim a minha vida toda e eu sei que eu vou penar um pouquinho. Eu faço o quê? Eu pulo aquela questão quando eu vejo o nome de algum autor conhecido. Lorena, mas é porque eu não sei os nomes dos autores conhecidos, gente. Vocês vão saber quando são autores de filosofia e sociologia, porque são nomes que a gente fala o tempo todo, são nomes que a gente vê na internet o tempo todo, são nomes que os professores falam demais, tipo Platão, Aristóteles, Schopenhauer, Nietzsche, e tem vários autores, sabe? E que, por mais que às vezes apareça algum que a gente não conheça, sempre no texto tem alguma palavra que descreve muito essas matérias, tipo filosofia, sociologia, população, estudo de população, sabe? Alguma coisa assim. Eu sempre me baseava nessas coisas quando eu ia pular questão nessa parte de filosofia e sociologia na parte de humano. A quinta coisa é o que? É evitar bater cabeça com questões que não estão dando certo naquela hora. Às vezes você está fazendo aquela questão e você vê que ela não está dando certo. E é por algum motivo específico, é porque você fez alguma conta errada em algum momento, ou porque você não lembra de alguma palavra que descreve aquela questão, que vai fazer você conseguir um raciocínio que chegue até a conclusão daquela questão, sabe? Quando eu chegava nesse momento e que eu não lembrava alguma coisa, ou que as contas que eu estava fazendo não estavam dando certo, eu fazia o quê? Eu parava a questão naquele momento e ia para a próxima. É uma pena que a gente não tenha acesso, que a gente não traga para casa a nossa folha de rascunho de contas, porque eu ia mostrar para vocês o quanto eu pulo, sabe? Eu pulo, vai, volto, não sei o quê. Eu, faço uma questão, e aí eu vejo que não tá dando certo, aí eu passo para a próxima. Aí depois, na página seguinte, eu já tô fazendo aquela questão de novo, sabe? É sempre o que eu disse na dica passada. É sempre pular quando não tá dando certo. Porque o Enem não é só fazer questão. Você pode acertar, sei lá, 30, 40 questões e errar questões fáceis da prova. E a sua nota vai ser muito mais baixa do que a mesma pessoa que tirou a mesma número de questões que você, mas acertou as questões que você errou, sabe? A sexta coisa é o quê? Procurar sequências lógicas para fazer um chute. Como eu já disse, eu pulava várias questões. Eu via que tava faltando alguma coisa, eu via que eu não tava lembrando daquela matéria, eu via que aquela conta não tava dando certo, ou que eu não lembrava da fórmula, enfim. Sempre tem um lance de pular enquanto você está fazendo a prova. Graças a Deus, o Enem não é do tipo de que você errou uma questão, você perde outra. Então, quando você está marcando o gabarito, marca sem dó, principalmente aquelas que você não fez, porque se você acertar, é lucro. Mas não chuta de uma maneira aleatória, sabe? Eu sei que muita gente, eu não sei essa matéria, eu vou chutar de maneira totalmente aleatória. E na verdade, você chutar dessa maneira totalmente aleatória é muito prejudicial. Por quê? Às vezes você consegue eliminar alguma das opções, sabe? Às vezes você não sabe de nada da matéria, mas consegue eliminar 3 itens e você fica, com 50% de chance, ao invés de 20. E uma dica que eu tinha aprendido até alguns anos atrás com o Beto Manarino, que eu vi um dos vídeos dele falando sobre como chutar de uma maneira mais assertiva, que era o quê? Principalmente questões de matemática, ele falou que quando ia chutar, não chutava nem um número mais baixo, nem um número mais alto. Por quê? Porque, geralmente, de acordo com uma teoria lá que ele tinha feito, o Enem não pegava números mais baixos nem número mais alto, sabe? Era muito difícil ele pegar números mais baixos ou números altos de acordo com o item de questão. Era sempre os 3 números medianos. E a última coisa tem tudo a ver com a parte de matemática e com a parte de contas de natureza, né? Que é fazer as contas e deixar aquelas contas grandes por último. Eu começava a fazer uma questão e eu via que aquela questão ela ia se desenrolar por mais 2, 3, 4 contas. Então, eu fazia o quê? Eu parava a conta naquele momento e eu ia fazer a minha prova, sabe? De boas. E depois, quando eu terminava de ler a prova inteira, de fazer as questões que eu sabia que eram mais fáceis, eu voltava para aquelas questões grandes, porque por mais que eu soubesse fazer elas naquele momento,
elas iam valer muito menos se eu errasse ou se eu não tivesse tempo de concluir questões fáceis e pequenas depois, sabe? E você não concluir uma questão que você sabe, por ela ser grande, não é desmérito nenhum. Uma coisa que eu aprendi com as minhas vezes de fazer Enem, e gente, não foram poucas, eu faço Enem desde o segundo ano do ensino médio. Eu fiz Enem no segundo, no terceiro, e eu fiz 4 anos de cursinho, então já foram, tipo, 6 Enems, e eu ainda fiz Enem ano passado. Então eu fiz 7 Enems durante a minha vida inteira. Eu tenho 22 anos, né? Tipo, é 1/3 da minha vida fazendo Enem. E eu aprendi basicamente na marra que quanto mais etapas tem uma questão, ela vai se tornando cada vez mais difícil. Mesmo que essas questões, que esses itens, eles sejam fáceis, sabe? Uma questão de média, moda e mediana, com 5 itens, ela é mais fácil, ela vale muito mais do que uma questão de média, moda e mediana com 15 itens. E olha que média, moda e mediana é uma das matérias mais fáceis da matemática, sabe? Que é basicamente você somar e dividir, no caso da média, e moda e mediana é você analisar gráfico. E sim, eu já deixei de fazer muita questão que, tipo, porque não deu tempo, sabe? E tá tudo bem, tá tudo bem. E às vezes você fica pensando, não, eu preciso terminar de fazer toda a divisão, tipo, com vírgula, com 3 casas, 5 casas decimais, até zerar lá o resto, sabe? Nos meus anos de Enem, eu aprendi que quando você está dividindo ali, no momento que você bota o primeiro número, se assim você tem convicção do que você está fazendo tá certo, no momento que você bota o primeiro número, você já está caçando aquele número nas respostas. No ano da minha aprovação, eu acho que eu devo ter terminado pouquíssimas contas de divisão e tal, porque não dava tempo. Eu começava a dividir, eu via que tinha uma resposta sobre aquilo, eu sabia que eu não ia dar tempo de terminar tudo, eu marcava aquela resposta e ia pra próxima, sabe? Quando eu tinha convicção do que eu estava fazendo, era isso que eu fazia. E eu acho que quando você está estudando matérias que envolvem contas, você tem que ter convicção do que você está fazendo. Eu sei que muita gente tem dificuldade com matemática, e o Enem é sobretudo matemática básica. Eu sei que não é assim. Eu sei que não é do modo fácil que as pessoas dizem. O Enem é sobretudo acertar questões fáceis. E as questões fáceis, elas são a base da matéria que você estuda, sabe? Principalmente em relação à matemática, matemática básica é aquele seu alicerce que você vai precisar disso durante a sua prova inteira. E se você não acertar as questões de matemática básica, você não vai acertar as questões mais difíceis de logaritmo, que você tem que analisar vários gráficos e somar várias coisas e fazer 30 etapas de questão que envolvem 20 contas diferentes. O Enem é sobre acertar as questões certas. E para acertar as questões certas, você precisa ter lido a prova no tempo correto. Você precisa ter lido a prova inteira, né? Pra começar. Eu vejo que tem muitos influenciadores que falam, eu acertei 45 de 45 no Enem. Sim, tá tudo bem, sabe? Tá tudo maravilhoso, você é um gênio. Mas não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade da pessoa que estuda em escola pública, que o professor falta metade do tempo e que ele nem explica direito, que ele, enfim, né? Eu estudo em faculdade pública, então eu sei um pouco sobre a realidade do universo da escola pública, por mais que eu nunca tenha estudado nela. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo. Um beijo. Tchau, tchau.